lindos, abram a Bíblia de vocês, em 1 Samuel 16, no versículo 1, que diz assim: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha o chifre de azeite e leve com você. Depois vai a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você vai lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que vai fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram primeiro encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifique-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e levou a Samuel. Mas Samuel disse: Esse também não foi escolhido pelo Senhor. E aí Jessé trouxe o seu filho Simeia e Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos e Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então, mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unjam. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Até aqui, feche os teus olhos, começa a pedir para o Senhor para ele falar com você, pede para o Senhor para ele te marcar nessa noite, pede para o Espírito Santo de Deus para que você possa entender aquilo que ele tem para você nessa noite, aquilo que ele tem para falar, aquilo que ele tem para conduzir, aquilo que ele tem para trazer dentro do teu interior, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar, Senhor, a tua presença, Espírito, Senhor, de palavra, Pai, que o Senhor continue, Senhor, se movendo em liberdade, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, abre nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir e entender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sair daqui praticando aquilo que o Senhor vai nos ensinar, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu estudei, Pai. Daquilo, Senhor, que eu tenho como conhecimento, Senhor, para que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para falar através da minha vida, Pai. E me conduzir, Senhor, colocando as tuas palavras, Pai, na minha boca, Pai. Em nome de Jesus. E desde já te amamos, te glorificamos e exaltamos. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor, por essa semana. Bom, vamos lá. Quem era Davi? Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi, ele era um cara que era baixinho, era o menor da casa dele, ou seja, ele era praticamente o mais desprezado. Como vocês podem ver, vocês leram comigo, nem lembraram que o filho dele existia para poder sentar junto com o profeta para poder comer no sacrifício que eles estavam lá para oferecer. Por que a gente vai falar sobre Davi hoje? Porque Davi, ele foi um cara que era improvável dele poder ser escolhido para fazer alguma coisa. Então, assim, quando a gente para pensar, a gente começa a olhar para a nossa vida. Quando a gente lê a palavra, a gente para e olha para a nossa vida. Quem era improvável de fazer alguma coisa? Primeira coisa que eu pensei, quando outra pessoa. Primeira coisa. Por quê? Porque eu sei os meus defeitos, eu sei aquilo que eu faço de errado, aquilo que muitas vezes desagrada ao Senhor e que muitas vezes eu tento
no máximo não prejudicar e não machucar o Senhor. Então, se Deus quisesse colocar qualquer outra pessoa mais capacitada, estava lá eu sentada hoje no banco. Mas o Senhor me levantou para um propósito. E a mesma coisa com Davi. Davi era o menor da casa. Não sei se vocês repararam, mas o Senhor tem uma coisa com os menores da casa. Vocês já repararam? É Gideão, é José, é Davi. Não é isso? Eu já contei uns 3. Quem mais que era menor? Vocês lembram? Agora de cabeça eu não lembro não. Mas esses 3 que eu lembrei. Gideão, José e Davi. Os 3. E os 3 eles foram. A diferença de cada um. Só para vocês verem. Primeiro, Gideão. Ele era inseguro. Então eu era o menor do menor. Mesmo sem conhecer o Espírito Santo. Porque naquela época não existia o Espírito Santo. Existia Deus e pronto. Era Deus. E aí nós viemos para Davi agora. Davi era um cara que aquilo que o Senhor tinha chamado para ele era o quê? Era para ele ser um rei de Israel, certo? O quê? Você não conhece Davi? Não? Então tá bom. Pera. Eu não lembro como é que começa aqui. É aqui que a gente começa a falar de Davi, né? Então, Davi, ele era o menor da casa dele, o mais novo. Ele tinha 17 anos quando ele foi ungido rei de Israel, entendeu? Ele era pastor de ovelhas, ele era baixinho, ruivo, bonito. Você não. Eu falei do meu tamanho. Não. Então eu não sei do tamanho. Eu sou pequeno. Não, pequena é a Vitória. Você... Então, voltando. 1,65 m do tamanho da minha mãe, como minha mãe fala, brincadeira, não sei se existe isso não. Então, e aí ele foi ungido para ser o rei de Israel, porque o Senhor olhou para o coração dele, certo? Entendeu? Depois ele foi, matou Golias, e aí ele viveu um reinado assim de anos. Teve um filho chamado Salomão, que foi o cara mais sábio de toda a eternidade, até agora, assim, tirando o Senhor, né? Entendeu? Entendeu mais ou menos? Depois o pai ele vai parar e vai te falar quem é Davi direitinho, tá bom? Só para você ter uma base. E já falar dele agora sendo constituído como rei, tá bom? Continuando. Aí eu pergunto para vocês, mas por que Davi, que não tinha tamanho, que não tinha postura de um rei, que não tinha postura para ser um soldado, que não sabia manejar uma espada? Porque assim, o Senhor ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então ele pega aquilo que pode ser improvável para poder ser provável. Porque não vai ser ele que vai ser engrandecido, não vai ser a pessoa que vai ser engrandecida, mas vai ser o Senhor através da vida daquela pessoa. E nós somos aqueles que o Senhor escolheu para que nós possamos viver aquilo que é o plano de salvação para as nossas vidas, o plano de redenção, para nós vivermos o chamado que o Senhor ele declarou sobre as nossas vidas. Cada pessoa tem um chamado, uns para pastores, outros para mestres, outros para bispo, outros para presbíteros, e assim vai indo. E nós somos aqueles que fomos chamados para pregar o Evangelho, independente daquilo que o Senhor chamou. Porque o Senhor ele pegou e falou assim, ó, ide pelo mundo e pregai a toda criatura. E nós vamos até o mundo e vamos pregar a toda criatura. Aí, eu pergunto para vocês, mas por que ele escolheu todos, por que passou todos os outros, que eram mais bonitos, que eram mais fortes, que era apresentável, e Deus ele não quis? Por causa do coração. Então aquilo que tem dentro de nós importa pra caramba pro Senhor. Então se dentro de nós tem inveja, tem mentira, tem fofoca, tem pensamentos inadequados, o que isso vai gerar? Vai gerar frutos da carne, vai gerar frutos pra gente poder viver a nossa vida do jeito que a gente quer e depois se lascar no final. Porque o fruto que o Senhor ele gera sobre as nossas vidas, ele gera um fruto para que nós possamos ter vida e vida eterna, para que nós possamos usufruir e ensinar para outras pessoas aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Ai, ai, Jesus. Faça aquilo que o Senhor tem. Se vocês pararem para ver, Davi estava fazendo o quê? Ele estava cuidando das ovelhinhas dele. E todo momento, depois que a gente ler a história dele, ele sempre estava cuidando da ovelha deles. E tem momentos que a Bíblia fala que Davi estava tocando louvores e adorando ao Senhor. Então, em todo o tempo, Davi ele reconhecia e ele tinha dentro dele um sentimento de adoração ao Senhor. Então, o tempo todo, ele adorava ao Senhor com aquilo que era a vida dele. Por isso o Senhor chamou ele.
Porque ele não olhou para ele naquilo esperando que ele pudesse ser algo. Ele estava olhando para ele, querendo tratar a vida dele. Muitas vezes o Senhor ele olha para a gente querendo tratar a gente. Porque a gente tem as nossas qualidades. A gente também não é só um poço de merda. A gente também tem as nossas qualidades. A gente também tem. Tem uns que são mais bonitinhos, mais feinhos, mas compensação é inteligente. Acontece. Não tem? O Cláudio, por exemplo, é feio, mas ele é inteligente. É o Flávio. Então, a pergunta de Ah, é o Flávio, né? Ele é lindo, tá? Ele é inteligente. Faz. Se fecha. Então, o exemplo claro. Nem conversou com ele pra falar que o menino é inteligente. Isso. Hã? Lógico que Não, precisa. tá errado. Todos nós somos lindos, porque na palavra diz que nós somos semelhantes Alguns a têm uma beleza meio exótica, mas é lindo, com certeza. No caso do Clive. Então, voltando aqui. Então, assim, o Senhor ele não vai olhar para aquilo que é a aparência. Ele não vai olhar e falar assim, nossa, que bonitinha essa árvore cheia de flores, cheia de matinho, cheia, olha que bonitinha, cheia de folhinha verdinha. Ele vai olhar para o fruto que aquela árvore está dando. Porque uma árvore que ela pega e ela tá numa, como é que fala? Um negocinho de rio que está contaminado, o que acontece? Aquilo que são os frutos dela também é contaminado. Agora, se essa árvore ela está numa nascente limpa, cheirosa, cheia de peixinho, o fruto dela é um fruto bom, um fruto digno. É um fruto onde vai gerar... Você está entendendo? Você vai fazer uma cara de estou ficando meio nervosa. Tá entendendo? Tô aí. Vocês aqui já estão acostumados comigo, ele não. Mas se você estiver entendendo, você fala, não entendi. Aí eu falo, tá bom? Só para ter certeza. Então, e a gente começa a ter frutos. Sabe, o fruto daqui de São Paulo, eu descobri esse dia. O fruto daqui de São Paulo, ele é um fruto, aquele manga, essas coisas, tudo que a gente come, cheio de agrotóxicos, não sei falar. Isso aí, graças a Deus tem vocês. Aí, esses frutos deles são menorzinhos, muitas vezes eles vêm antes de amadurecer, para chegar aqui, amadurecer, para não estragar no meio do caminho. E já lá pro interior, pro Nordeste, esses lugares que é mais assim, que eles cuidam das árvores, que não é o caso aqui de São Paulo, as mangas, tudo grande. A mãe dele estava na Bahia, as mangas tudo grandona. Não tava, eu só estou falando que a fruta de lá é melhor, acontece, mas cuidado faz. É docinha, é grande, é gostosa. Aqui a gente tem que esperar mal cota e o negócio ainda às vezes bem azedo. Então, vocês pegam o negócio, nossa, tá maduro. Aí você abre o negócio, chega, tá duro de cortar. Não é assim? Eu falei pro meu pai assim, nossa pai, a manga da Bahia é muito boa. Pois é. Aí no dia seguinte ele foi no Camões e comprou manga perfeita. Aí eu pergunto, tem diferença? Tem diferença. Por quê? O fruto que ele é mais cuidado, o fruto onde ele espera ser amadurecido, ele tende a ser mais gostoso. Agora, um fruto onde você pega e tira ele antes do tempo, coloca cheio de esses negocinhos aí que a gente falou agora há pouco, o que vai acontecer? Eu não vou falar de novo para não passar vergonha, né? O que vai acontecer? Ou ele vai ficar verde, ou ele vai ficar ruim, vai ficar azedo. Não é assim? Quantas vezes vocês pegaram os negócios que estavam ruins? Gente, eu não tô doida, não sei eu como fruta ruim assim não, né? Pelo amor de Jesus Cristo, tem umas aí que a gente vai rir. Lindo, gostoso, meu Deus do céu. Chega da vontade de jogar pra fora. Uma delícia, meu Deus. Então, por quê? Porque foi tirado antes do tempo. Para de me olhar como se eu fosse doida. Eu não sou doida. Ele tá me olhando, eu juro pra vocês, ele tá com uma sobrancelha levantada assim, olha foi a cara. Então, ele tá me julgando. Brincadeira. Parei. Eu tô olhando pra todo mundo me olhando assim certinho. Quando eu olho pra ele, ele levanta a sobrancelha. Então, voltando. Quando a gente tira a planta, o fruto antes do tempo, ele fica verde, ele não fica tão gostoso, ele é menor. Então, nós precisamos estar ligados àquilo que é a fonte do Espírito Santo de Deus. Porque a gente sabe que ela é pura, ela é limpa, que ela é gostosa. Se a gente quiser um pouquinho mais quente, vem mais quente. Se a gente quiser mais fria, vem mais fria. Né? Quando a gente fala do Espírito Santo, é assim. Ele pega, ele vê a nossa necessidade e ele entrega pra gente.
Então nós precisamos ser que nem Davi e ter intimidade com o Senhor ao ponto de pegar e sentar na nossa casa, lá na nossa casa, colocar um louvor, começar a conversar com Ele e de repente estar adorando, porque não pensa vocês afinadinha só no altar e olha que às vezes, bem às vezes, porque lá em casa é uma desafinação que só Jesus Cristo. Aí tá lá minha mãe, Sara, canta direto, tá agora do tom. Aí passa meu pai, você só sabe essa parte da música? Pois é assim a minha vida, a parte que Jesus me tocou, a gente canta e louva o Senhor daquele jeito. Não se engane vocês, gente. Aqui é só que o Senhor afina na hora, porque senão tá de vocês, né? Então, e a gente precisa ter esse tempo de parar, de louvar, de adorar ao Senhor, de poder engrandecer o nome do Senhor, independente de quem está olhando, independente de quem vai falar. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque na minha casa são 6 pessoas. Então, quando você tem um tempo sozinho, é muito difícil. São 6 pessoas. Então, às vezes, a gente sobe lá para baixo. Daí a pouco sobe mais 2. Aí espera a primeira subir. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu com a minha Bíblia, meu caderno, meu livro. Tá tudo bem? Tá. Louvor tocando alto. O que você tá fazendo? Eu vim aqui ver como é que tava as pipas no céu. Não tem nem pipa, gente. É difícil a gente ter um tempo sozinho. Aí a gente senta na nossa cama. É o que você falou? Não. Não, infelizmente não tem essa proeza. Ele falou assim, então comendo manga. Se for da Bahia, tudo bem, que ela é grande e gostosinha. Então, voltando. Aí a gente vai pra cama, no quarto. Gente, não chega ninguém em casa. Eles chegam mais tarde do trabalho, eu chego antes. Aí eu vou sentar na minha cama, fazer tudo certinho. Pegar o quê? Minha Bíblia, meu caderno, meu livro, colocar um louvor. O que acontece de repente? Que foi? Efeitos especiais, vocês viram? Aí a gente fala, que foi? Aí a gente vê você chorando, mas você não tá chorando de tristeza, você chora na presença de Deus. Você tá bem? Bem. Você pode me dar licença? Ah, não, então eu vou ficar aqui na minha cama. A Vitória é a principal. Ela chega, ela não tá nem se importando. Ah, você tá conversando com Deus? Ah, tudo bem, então eu vou ficar aqui quietinha, tá? E você querendo falar particularmente com o Senhor. Você acha que dá certo? Dá, porque a gente se acostuma com o tempo, né? Mas a gente pegar e parar e falar assim, olha Jesus, agora eu vou me tirar desse lugar e eu vou ficar só com o Senhor. E eu acredito que se eu tivesse um pasto de ovelha como Davi tinha, eu botar as ovelhas tudo assim cercadinho e falar assim, ó, agora vocês fiquem quietos aí, que agora eu vou louvar o Senhor. Pegar a harpa como ele fazia e vai lá. E ficar feliz. Você tava lá? Eu tenho certeza que não é. É brincadeira. E ficar adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Porque quando a gente pega e a gente para adorar o Senhor, Ele transforma aquilo que é o nosso coração. Ele transforma a nossa vida. Ele entra de um jeito na nossa vida que a gente pega e fala assim, mano, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas que vão ferir o Senhor. Eu não tenho mais vontade de mentir. Eu não tenho mais vontade de falar mal de ninguém. Eu só quero ficar quietinho no meu canto. A pessoa pode ter sido a pior pessoa do mundo, aí você olha e fala assim, ai querido, uma pena, né? Deixa eu contar. Jesus assim. Ou pegar e o Senhor contar uma experiência da tua vida e o Senhor tocar aquela vida. Porque quando a gente é convertido de verdade, a gente tem vontade de gritar. A gente fecha a nossa boquinha, respira fundo, grita lá dentro do nosso interior, porque se a gente eternizar vai que dá merda, né? E aí depois chega na pessoa e fala assim, ó, fulano, assim. Porque de verdade, depois no capítulo 17, Davi, ele vai pra guerra para levar as comidas pros irmãos dele. Aí os meninos, os irmãos dele, já começam a ser mais educados com ele. De pegar e falar assim, o que você tá fazendo aqui? Primeira dessa já fala assim, te alimentando, Bocó. O que você acha que eu tô fazendo aqui? É, na primeira. Não é estar lá, tendo seu tempo gasto, indo da sua casa até lá, quase todo dia que o teu pai manda, você vai lá e obedece. Aí o fularinho chega, o que você está fazendo aqui? O que você acha que eu estou fazendo aqui? Você acha que eu não sou guerreiro, não sou nada? O que você acha? Vim trazer comida para você. Eu falaria, Sara, falaria. Mas Davi não falou. Ele só queria saber o que estava acontecendo no ambiente. Por que eu estou trazendo aquilo que é a Sara, daquilo que é
A vontade do Senhor é aquilo que o Senhor nos guia. Porque a Sara, ela não pode pegar e permanecer viva. A carne da Sara, aquilo que é a vontade da Sara, não pode permanecer viva. É a presença do Senhor. Eu vou separar vocês dois, se vocês continuarem conversando. Eu tô aqui, ó. Então, a Sara, ela não pode prevalecer. Então, o que eu vou fazer com a Sara? Você quer gritar, filha? Você não vai gritar. Você vai fechar a tua boca e você vai orar. Por quê? Porque não é você mais. A partir do momento que eu cheguei em Jesus, falei, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, e eu fiz a oração de confissão ao Senhor, não é mais a Sara que vai governar, mas é o Espírito Santo que começou a habitar dentro de mim. E isso Davi, ele sabia. Por quê? Porque cada vez que Davi ele pecava, ele simplesmente pegava e se arrependia. Ele se derramava na presença do Senhor. Ele rasgava as vestes dele. Ele rasgava o coração dele e falava, eu sou pecador mesmo, Jesus, me perdoa, me perdoa. Jesus não que Deus, ele falava a Deus. Me perdoa, Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida. Em diversos salmos a gente vê o Davi falando isso para o Senhor. Então, assim, Davi, ele era convertido. E ele errou de uma forma assim, que a gente olha e fala assim, mano, não estava na cara? Não estava bem explícito? Estava. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Estava assim, explícito. A pessoa já chegou com o coração dela todo com raiva, com o coração dela todo fechado. Aí começou. Mas você não sabe o que fulano fez, e isso, e aquilo, e aquilo outro. E você lá. Fulano fez, E ouvindo, emprestando o seu ouvido para fofoca, emprestando o seu ouvido para maledicência. E aí? Você está tendo postura de servo de Deus? Ou você está sendo postura daquilo que é as pessoas do mundo? Aí pega, não só olha, mas fulano estava errado mesmo, tinha que ter feito isso mesmo. Misericórdia. Misericórdia. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de seguidor de Jesus está sendo? A pessoa chegou falando mal para você? Primeiro você tem que pensar por que a pessoa chegou falando mal para você. Que abertura é essa que você está dando no mundo espiritual para alguém chegar e querer conversar com você, fofocando da vida do outro e maldizendo do outro? A primeira coisa que você tem que pensar. Quando a pessoa já chega, mas fulano fez tal coisa, eu vou parar, eu vou olhando assim. Eu falei, não, pera, pausa. Do que você está falando? Você quer me expor a situação, porque você quer um conselho, você quer olhar pela tua vida, o que você quer? Ou você só quer me contar a situação? Porque o meu ouvido ele não é perigo. Não é um privado que você joga tudo depois da descarga agora. Não é assim. Não é qualquer coisa. É precioso. É dentro do Espírito Santo. Então eu vou parar e vou analisar. Você quer alguma coisa com isso? O que você quer? Você quer que eu sente e converse com outra pessoa? Você quer que a gente sente nós três? A gente conversa. Não tem problema. Mas o meu ouvido, ele não é para fofoca. O meu ouvido é para ouvir aquilo que edifica, aquilo que é a palavra do Senhor. Porque se eu ouvir qualquer coisa e aceitar no meu coração, que tipo de inscrição eu estou sendo? Se o Senhor falou que não é para a gente ser igual ao mundo, que tipo de servo de Deus eu estou sendo? Porque Davi ele era diferenciado. Porque ele passou 3 irmãos, depois mais 7 irmãos, e ele foi o único que Deus olhou para ele e aceitou. Lá no Novo Testamento, tem um versículo que fala que Davi ele era segundo o coração de Deus, porque ele estava disposto a fazer todas as suas vontades. Então isso não significa que, nossa, Davi era capaz. Não, Davi era obediente. É diferente. Bonito, parece bom, é realmente bom. A gente tem que tomar cuidado que muitas vezes a gente espera que as pessoas sejam a melhor possível, mas a gente esquece que as pessoas elas são seres humanos e também podem errar. E se errar com a gente é por um propósito, para a gente aprender alguma coisa, entender alguma coisa, entende? Então nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Por que o Senhor ele escolhe aqueles que são os menores? Aí eu estou falando os menores de tudo, porque às vezes a gente se sente a pior pessoa. O Senhor ele pega e escolhe a gente, porque a gente não merecia, a gente tem dons e talentos porque Ele entregou para a gente, não é nem porque a gente tem, não é nem pela gente,
mas pelo Senhor próprio. Por que Ele escolhe? Porque quando Ele pegar e entrar dentro do nosso coração, não vai ser mais eu que vou transparecer, mas é o Senhor. Então, a partir do momento que o Senhor Ele pega e começa a transparecer na minha vida, aonde eu vou, quem me acompanha é o Senhor. Então, aonde eu vou, eu preciso transbordar da presença do Senhor. Então, se tem um ambiente de fofoca, quando eu chegar, tem que parar esse ambiente de fofoca. Porque eu sou boa? Não, porque o Espírito Santo de Deus chegou comigo. E Ele não compra essas coisas. Então, se eu chegar e tiver um espírito de prostituição no meio, rondando, quando eu chegar aqui, eu tenho que parar. Por quê? Porque eu sou santificado, o Espírito Santo de Deus chegou comigo. Não tem que continuar. Não tem que continuar. A gente tem que parar e prestar atenção no... nem tudo é espiritual. Às vezes é assim, sabe por quê? Porque a gente é um ser humano que está no mundo real e no mundo espiritual, querendo ou não. Nós interferimos no mundo espiritual. Nós oramos, nós jejuamos, nós oramos pela nossa casa, nós intercedemos pela nossa família, nós fazemos um ministério para o Senhor. Então, sim, nós estamos interferindo no mundo espiritual todo o tempo. Então, nós temos que ter discernimento para entender o que eu estou fazendo. De onde está vindo isso? Vem uma onda de contaminação, de confusão. Todo mundo vai gritar e vai brigar? Não. A palavra de Deus diz: bem-aventurados pacificadores. Então eu tenho que ser pacificadores. Eu preciso ser assim. Eu preciso ser mansa. Eu preciso ser calma. Porque se eu for nessa onda, eu já não tenho o fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, mansidão. Não é isso? Então, eu como serva de Deus e filha do Senhor, eu preciso ter discernimento. Porque Jesus, quando Ele andava, os demônios reconheciam Ele e perguntavam: por que você já está me perturbando? Então, se um demônio é um ambiente cheio de prostituição e você chega e não muda nada, eu sinto lhe dizer, você que presta no mundo espiritual, você está andando em pecado. Aí cabe a você pegar e fechar as brechas e se consertar na presença do Senhor. Porque quando Jesus voltar, eita, vai ficar. É um louvor muito legal, depois vocês ouvem. Vai ficar. Quando Jesus voltar, é para valer. E Ele já está voltando. Quando Jesus voltar, vai ser a melhor coisa para quem andou em santidade, para quem não negou o Espírito Santo, para quem andou junto com o Senhor, sendo aperfeiçoados por Ele. Agora, quem tem esse pecado de estimação? Agora, quem vive do jeito que quer, da maneira que quer, aceitando qualquer coisa, aceitando, não, é assim mesmo. Quando Jesus voltar, vai ficar. E não pense em você que, tudo bem. Não vai ser tudo bem. Porque nós já experimentamos aquilo que é a vontade do Senhor. Nós já conhecemos um pouquinho da presença do Senhor. Nós já conhecemos um pouquinho da voz do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pega e fala assim: não, estou quase todo dia na igreja, estou fazendo as coisas do Senhor, bonitinho, estou orando, estou me consagrando. Só que a palavra de Deus diz para aquele que está em pé, que cuide para que não caia. A gente tem que parar e prestar atenção. Porque se está tudo muito bom, tem alguma coisa errada. Volta lá e pergunta. Toda vez que eu vejo que tem algo que está indo muito, muito certo, sem impedimento nenhum, aí eu já paro e já fico pensando: alguma coisa de errada tem. Porque para mim nada que eu faço é tudo certo não, gente. Parece que faz um terremoto, vem um vendaval. Aí é sempre assim. Se está indo muito certo, eu paro para o Espírito Santo. Tá certo isso? É para ser desse jeito mesmo? Porque se for, amém, só bora. Se ele tá lá, tudo bem. Agora, se ele não falar nada e ele falar alguma coisa que é ao contrário, eu já fico preocupada, né? Solta um ventinho aí pra gente ver. Não sei, faz alguma coisa. Porque tá muito estranho isso aqui. Então, todas as vezes que a gente entra na presença do Senhor, que a gente interfere no mundo espiritual, quando a gente sai daqui, a gente tem que prestar atenção. Mas na minha casa as pessoas não pensam desse jeito. Então, a salvação é individual. Se as pessoas não pensam desse jeito, você deveria. Você deveria ter pensado desse jeito. Porque quem conhece a palavra, quem está estudando a palavra, quem está sendo ministrado, é você. Quem está sendo alimentado é você. Então, quem tem que ter esse entendimento é você. Se o mais duro é aquele que tem que prevalecer.
Quando a gente tem briga entre crianças lá dentro de casa, o que a mãe faz? Chega. Vai um pro canto, vai o outro pro canto, vai ficar de castigo. Vocês estão achando que o quê? Lá em casa a camisetinha da união. É os dois, não tá brigando? Tá bom, ela pega a camisetinha menor que tem, põe os dois marmanjos dentro e fala, fica. Vai ficar aí até se ajeitar. Lá em casa é assim. Tem mãe que separa, minha mãe junta. É desse jeito. Até se resolver. E até se resolver. Nunca me colocaram dentro da camisetinha da união, graças a Deus. Porque imagina um aperto. Ah não, colocaram. Mas foi de sacanagem. Eu não tinha feito nada. Eles estavam zoando pra testar a camisetinha da união. Você lembra, Vitória? Foi a camiseta dentro do pai. Eu lembro, colocaram eu e Vitória a mesma coisa. Aí eu falei, meu Deus, eu querendo sair, eles não estavam deixando sair. Eu falei, Vitória, sai, vai pro outro lado. E diz eles que a gente estava brigando, mas eu não me lembro dessa parte não, você lembra? Eu lembro, eu e Vitória, a gente quase não briga. Eu e a Vitória, a gente quase não briga, né, Vitória? Paz e amor. Às vezes era irrita, normal da Vitória. Eu tenho dó do pai, que vive aguentando todo dia na orelha dela. Eu quero ver quando casar. Falei pra ele, quando casar, eu ponho um lacinho e não tem devolução. Pega pra você. Você me devolve só quando eu quiser e sentir saudade. Mas assim, ó, teu, fica. Já falei. Com certeza. Profetiza em nome de Jesus. Vai ser fácil. Falar isso pra te agradar também é bom, né, Vitória? Mas que você mete louca aí, tadinho. Coitado. Tá certo, faz. Aproveita a situação. Que Deus te dê graça, sabedoria, paciência, longanimidade, mansidão. E assim vai indo. Domínio próprio, porque olha, em nome de Jesus. E te prepare, porque ela é uma pessoa muito. Vai falar de mal de mim, cara, da internet? Não. As pessoas já viram, já você publicou lá. Eu sou mal legal. Eu não disse o contrário, mas assim. Eu não falei nada. Vocês viram falando mal da Vitória? Eu não falei. Você gosta de mim. É que você não convive, André. Graças a Deus, né? Que bom. Mas ela já conviveu. Não. André, sai da porta. 3 horas. Não, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Não conta. Ninguém aguenta. A Vitória, ela é linda de Jesus. Porque olha, só a misericórdia de Jesus na vida dela, viu? Irrita todo mundo. Principalmente os irmãozinhos dela. Ela chega, tem 3 irmãos, 4 no pão. Ela Eu tô chega. demonstrando meu amor, Sara. Aham. Vai me reclamar. Eu não tô reclamando, eu só tô falando. E mesmo assim a gente tem que ter paciência pra amar. Então, a gente... ela quer chegar no momento onde você tá estressado, que ela já te estressou, e quer chegar e te dar um abraço. Aí pensa você, quebrar ela, e ela, ai minha filha, deixa eu te dar uma abraço. Tá vendo a merda que ela fez, que ela fez consciente? Pois é, essa é a Vitória com a gente. Com vocês ela é um amorzinho. Aí a gente faz o quê? Abraça. Sorrir forçado e dar um abraço, entendeu? Depois a gente conserta. Hã? Pode evitar quando Você não, eu posso, você não. Voltando aqui. A gente precisa parar de olhar e falar assim, eu sou pequeno. Porque a gente não é pequeno. Porque quando chega Jesus, pensa, a gente, você lembra da cena do Rei Leão? Que ele tá em perigo, cheio das hienas indo pra cima dele, e aí ele pega e vai soltar um rugido na hora que ele abre a boca pra rugir, aí o pai dele aparece rugindo e ele acha que é ele, na hora que ele olha é quem? O pai dele. É a mesma coisa que acontece com a gente. Vocês já viram o Bom Dinossauro? Tem uma cena também muito legal, que é o dinossauro, ele não ruge direito. Ele é criança, assim, foi mimado desde sempre, a gente vê no filme. Aí ele conhece 3 esse aí, os Rex lá. Aí, a minha língua tá embolada hoje, não vai sair, então eu vou tentar. Aí eles andam tudo grandão, 1, 2, 3, tudo grande. Aí eles tudo forte, vamos colocar manada, vamos expulsar esses aí que são os ladrões. Acho que era isso que eles falaram. Aí eles pegam e param. Cada cena, o maiorzão que é o pai, a irmã mais velha, aí o irmão mais novo, tudo grande. E ele lá pequenininho. Aí eles começam, uau, vão alto de novo. Nossa, que barulhão! Eu não vou gritar no microfone. Aí, ele fez exatamente como eu fiz. E eles dois, os 3 olharam pra ele. Aí ele se tornou que ele tinha que gritar também. Aí ele fez que nem eu. Uau! É a mesma coisa. Hã? Melhor que isso. É isso que acontece. Por quê? Porque o Senhor é aquele
pessoas olharem pra gente, elas não têm que ver a vitória, né? Eles têm que ver quem? Jesus Cristo, resplandecido, lindo, brilhando na cara da vitória. Porque não vai ser a beleza da vitória, vai ser a beleza do Espírito Santo através da vida da vitória. Amém? Abra a Bíblia de vocês rapidinho em 1 Coríntios 2. Coríntios 2, versículo 9. Acharam? Que diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus deu, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que nós possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Então, o Espírito Santo é só para a gente poder entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor ele tem nos entregado, daquilo que os dons, das coisas que o Senhor tem feito. Versículo 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Por isso, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque tem que sair aquilo que o Senhor fala. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para que essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, mas ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Isso significa que você vai ser julgando todo mundo? Não, tem que ter discernimento espiritual. É isso que Paulo está falando. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, e nós precisamos ter a mente de Cristo, porque quando a gente abrir a nossa boca, nós vamos declarar o quê? A palavra de Deus. Às vezes a gente vai falar versículo tal, não vai ser assim, mas aquilo que tiver dentro de nós é aquilo que vai transparecer. A palavra diz que a boca fala daquilo que está cheio do coração. Então nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, para que nós possamos transparecer a palavra do Senhor na nossa vida e na vida de quem estiver do nosso lado. Por quê? Porque tem gente que está carecido da presença de Deus, do amor de Deus. E nós precisamos ser a expressão de amor na vida das pessoas que estão do nosso lado. O Senhor, Ele preparou aquilo que é o melhor para nós. Ele não foi meia boca. Ele separou aquilo que era o melhor. Ele separou para Davi aquilo que era o melhor. Davi teve que fugir depois? Teve que fugir. Saul queria matar ele? Queria matar ele. Mas Davi, ele foi e ele pegou aquilo que era dele. Ele se tornou aquilo que o Senhor entregou para ele. Ele se tornou o rei de Israel, que até hoje lá em Israel é aclamado. Por quê? Por tudo aquilo que ele já fez, por aquilo que era o povo de Israel. Então, nós precisamos ser aqueles que fazemos histórias, não para que o nosso nome possa ficar, mas para que o nome do Senhor possa ficar. Aquele cara que morreu, acho que é o Billy Graham, que morreu há muito tempo. Muitas pessoas falam deles, mas muitas não conhecem. Muitas pessoas foram conhecer ele depois de muito tempo da morte dele. Mas elas não falam, o Billy Graham era um homem de Deus. Elas não falam, nossa, Billy Graham era o cara. Não, elas falam, ele era o cara do Senhor. Cara, ele era usado por Deus de uma forma que só Jesus Cristo. Ele pegava para multidões, e multidões se rendiam aos pés do Senhor. Então nós precisamos ser lembrados por aquilo que nós somos no Senhor. Nós precisamos ter identidade. Ter a identidade é ser marcado pelo Senhor. Sabe, eu sei que eu sou profeta do Senhor, então eu vou declarar profecias que vêm do Senhor. Entende?
Eu sei que eu sou filha eleita, escolhida do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, então eu vou me importar como tal. Sabe quando você pega e se põe no teu lugar? É assim que a gente tem que ser. O que o Senhor declarou? É a menina dos olhos do Senhor. Então eu sou a menina dos olhos do Senhor, eu sou mais preciosa, eu preciso do zelo, do cuidado de quem? Do Senhor. É Ele que vai ter esse zelo e esse cuidado por nós. A gente pode ter nossa família completa, a gente pode ter um casamento, a gente pode pegar e criar, formar a nossa família, mas se a gente não tiver Jesus, do que isso adianta? Se a gente não tiver Jesus, não vai adiantar de nada. Porque quando Ele voltar, aqueles que estão do outro lado só vão para o céu se também seguirem a palavra do Senhor. Aquilo que são os bens materiais, a casa, a carro, essas coisas vão ficar. Então nós precisamos pensar o que o Senhor quer da minha vida, como o Senhor quer que eu reaja, como o Senhor Ele tem, o que Ele tem para fazer na minha vida, e se dispor a viver aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé na presença do Senhor e começa a pedir para o Senhor: Senhor, o que é que de melhor que o Senhor tem para a minha vida? O que é que eu tenho pegado, Senhor, e que eu tenho vontade de viver, Senhor, que está fora da Tua vontade? O que é, Espírito Santo de Deus, que eu tenho, Pai, ido atrás daquilo que é o meu, daquilo que eu quero, daquilo que são os meus sonhos, daquilo que eu já planejei? O que é, Jesus? E como o Senhor quer ajeitar isso? Em nome de Jesus, começa a pedir para o Espírito Santo de Deus: Senhor, como o Senhor quer a minha vida para o Senhor? Como o Senhor quer, Pai, que eu fale? Como o Senhor quer que eu caminhe? Me guia no Teu caminho. Começa a pedir para o Senhor, fala: Jesus, me guia no Teu caminho, porque eu sei que tem tentações. Eu sei, Senhor, que tem armadilhas de Satanás. Eu sei que tem levantes de Satanás. Eu sei que tem a minha carne que quer muitas vezes falar mais alto. Mas, Jesus, como o Senhor quer, Pai, que eu viva a minha vida? Como o Senhor quer, Pai, que eu seja guiada pelo Teu caminho? Como o Senhor quer, Pai, que eu me porte diante das pessoas? Meu Pai, aonde é, Pai, que estava entrando a fofoca? Onde é que estava entrando a prostituição? Onde estava entrando a maledicência? Começa a pedir para o Senhor para Ele abrir o Teu entendimento. Começa a pedir para o Senhor para Ele te marcar com experiências, para Ele pegar, e se precisar mostrar o demônio que está se lançando, te pegar e mostrar o demônio que está se lançando, não para ter medo, mas para que tenha temor do Senhor. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus para que Ele possa ter a liberdade de entrar dentro de você e transformar o teu interior. Que você seja que nem Davi, que adora. Que você seja que nem Davi, que transparece a presença de Deus dentro de você. Que você seja que nem Davi, que tenha um coração puro, um coração contrito e quebrantado, um coração que vai estar disposto a fazer a vontade do Senhor. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, começa a se despir dessa noite. Despir das máscaras, despir das vestes que estavam sujas. Começa a se despir nessa noite de tudo aquilo que você sabia que estava ferindo ao Senhor. De tudo aquilo que você sabia que o Senhor não estava se agradando, mas que mesmo assim você continuou. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu me despiro, eu tiro, Senhor, a veste, Senhor, daquilo que aquilo o Espírito Santo de Deus quer irreverência, aquilo o Senhor quer o escárnio, aquilo o Senhor quer as brincadeiras desnecessárias. Eu quero, Senhor, tirar, Senhor, as vestes, Pai, da prostituição, da mentira, da fofoca, da maledicência. Eu quero, Senhor, tirar, Senhor, a minha veste, Senhor, daquilo que é a sujeira, da pornografia, da prostituição, daquilo, Senhor, que é a manipulação do inferno. Eu quero, Senhor, me esvaziar, Senhor, da idolatria, Pai, que paralisou a minha vida, da idolatria, Senhor, que me fez parar de enxergar aquilo que era a Tua vontade, da idolatria, Senhor, que me impediu, Senhor, de viver aquilo que é a Tua vontade. Começa a pedir para o Senhor para Ele te limpar nessa noite, porque só vive o melhor de Deus quem é limpo pelo Espírito Santo de Deus e santificado, remido, e com essas vestes limpinhas e purificadas por Ele. Então pede para o Senhor: Senhor, aonde é que eu ainda preciso de limpeza? Aonde é, Senhor, que o Senhor deseja, Pai, que eu pare? Onde é, Senhor, que o Senhor deseja, qual é a estratégia que o Senhor tem? Começa a falar: Senhor, eu não consigo sozinha, me dá uma estratégia. Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, me ensina. Senhor, se precisar, manda um anjo, Senhor, faz comigo, mas não deixa eu ferir a tua presença de novo. Não deixa, Senhor, eu ferir, Senhor, a Tua santidade de novo.
Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui, Pai, na Tua presença, meu Pai. E eu sei, Jesus, que brechas foram abertas de novo. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que muitas portas que eram para estar já fechadas e trancadas e nunca mais fazendo parte da nossa vida, Senhor, não era para existir, Senhor. Mas eu também sei, Senhor, que teve coisas que foram abertas, Pai, por negligência. Teve coisas, Senhor, que foram abertas, Espírito Santo de Deus, por falta de cuidado, para pagar, Senhor, o ego, para pagar, Senhor, aquilo que é a vontade e a carne, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Senhor, o Senhor traga, Senhor, o conhecimento daquilo que é o juízo, da justiça, e que o Senhor possa, Senhor, nos convencer, Pai. Porque é o Teu Espírito que convence, Pai. Tudo aquilo que o Senhor falou, Pai, eu sei que veio do Senhor. E eu te peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, que seja viva, Senhor, no nosso interior. E que nós possamos, Senhor, viver frutos, Senhor, do Senhor. E ter frutos, Senhor, que vão glorificar o Teu nome. E não frutos, Senhor, de carne, mas frutos que vão, Senhor, fazer com que nós possamos, Senhor, ter frutos para gerar outros frutos. Ter frutos, Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nós. E em tudo, Jesus, eu quero te honrar, quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor. Pessoal da internet, Deus